Hello, meu nome é Biliane Lima e hoje eu estou aqui para apresentar um pouco do que foi e como se finalizou o projeto da construção de uma solução que pudesse gerar valor para a sociedade dentro do projeto Integrador 1. Bom, o projeto se iniciou nas primeiras semanas fazendo uma análise de algumas possibilidades de iniciativas que a gente poderia levar como solução. Em várias discussões dentro do grupo, a gente chegou numa ideia de projeto, que é um sistema de agendamentos de sala de reunião para um coworking. O coworking se chama Spacebox. A gente chegou nesse projeto porque um integrante já trabalha nesse espaço e enxergou que ali a gente podia ter uma oportunidade que gerasse valor. Os membros do grupo do projeto são o Arthur Silva, a Bárbara Lopes, o Breno Bispo, a Ibiliane Lima, a Leia Izumi, o Marcos Chagas, o Miguel Ângelo e a Simara Rodrigues. A nossa orientadora é a Ana Cristina de Oliveira. Inicialmente, a gente fez essa análise para entender como a gente poderia casar um projeto que pudesse suprir ali os critérios do projeto integrador, mas que também pudesse gerar valor para alguma comunidade, que é uma das premissas, inclusive, do projeto integrador. Dentro do que a gente tangenciou ali enquanto solução, a gente queria trazer uma solução que pensasse na expansão do uso do espaço de coworking, possibilitando o acesso para os agendamentos, gerando mais inovação e flexibilidade e possibilitando que as pessoas pudessem fazer esses agendamentos de forma online, aumentando aí possivelmente a demanda, mas também melhorando a gestão dentro da operação dessas salas. Qual que foi o nosso problema inicial? A Spacebox não tinha uma plataforma centralizada e eficiente que pudesse gerir todos os agendamentos das salas. Isso gerava uma certa desorganização e trazia impactos para dentro do negócio, afetando inclusive a experiência do cliente com relação ao uso dos espaços. Nós imaginamos que solucionar essa dor ajudaria a criar um potencial de crescimento para o negócio e ajudando a ter mais escalabilidade. O que pensamos, então? Como objetivo, a gente ia desenvolver um sistema de agendamento de sala de reunião, um sistema automatizado, para melhorar essa experiência. Então, indo do 5 ao primeiro, quais foram os nossos objetivos? Primeiro, realizar testes e ajustar eles baseado nos feedbacks da própria Spacebox, aplicar o controle de versionamento desse código do projeto para que a própria empresa no futuro possa gerenciar as melhorias dele e a expansão se necessário, utilizar uma framework web e um banco de dados relacional, facilitando a estrutura do projeto e pensando numa arquitetura cada vez mais eficiente, projetar e implementar um MVP funcional que já trouxesse uma entrega de valor, mas que pudesse ser escalado posteriormente, e, claro, levantar os requisitos junto com essa comunidade externa para entender especificamente como seria esse entregável. Uma vez que a gente delimitou o problema, que a gente entendeu o que a gente ia fazer e que a gente precisava recorrer ao recurso de criar esse sistema automatizado e que precisava estar online, nós seguimos para o desenvolvimento desse projeto. Então a gente partiu muito das visitas e dos relatos das dificuldades. Dentro disso, a gente estruturou os requisitos e funcionalidades para o sistema e prosseguimos. As tecnologias que a gente utilizou nesse projeto foi visando escalabilidade, longevidade e manutenção para o projeto. Então a gente optou por usar PHP no back-end, Vue.js e a framework Bootstrap para o front-end. Dentro do projeto em si, a gente fez uso de muitas metodologias ágeis, uma delas a Sprint dentro dos projetos, com essas entregas quinzenais, olhando para essa rotina de tratativa dentro do projeto. A gente fez várias entrevistas e observações em loco para construir o nosso diagrama de entidade relacional e para entender depois como é que a gente ia trazer esse projeto.
Dentro de tudo isso, a gente fez uso de uma metodologia que chama Design Think, onde você pressupõe que você tem ali primeiro uma ideação, você tem um processo de discovery, depois você passa por um processo de desenvolvimento e você torna essa ideia tangível. É mais ou menos a ideia do duplo diamante, para que no final você possa ter um delivery, que é o que a gente está visualizando aqui agora. Então, na prática, a gente criou um sistema que é um sistema gerenciável, seguro e que a própria Spacebox faz todo esse gerenciamento. Ela entra no sistema e faz o login. Depois do login, ela consegue verificar ali quais são as salas que ela pode deixar ou não disponíveis, tendo em vista que o uso das salas precisa ser gerenciado, visto que de forma presencial também é possível fazer o uso e alocação de uma sala. Então a gente achou que fazia sentido essa camada. Depois, o usuário na interface, e não dentro do admin, ele consegue fazer o agendamento de uma sala. E aí ele solicita ali os dados, né, relacionados ao início e fim do agendamento que ele precisa. Após a realização desse agendamento, a gente recebe uma informação de que esse agendamento chegou e eu preciso confirmar este agendamento para que ele possa prosseguir. Uma vez que eu confirmo esse agendamento, o usuário que fez a solicitação, ele é notificado que o agendamento foi realizado. Dentro do painel administrativo, eu consigo visualizar todas as agendas que foram feitas, eu consigo confirmar ou não a disponibilidade das salas, como a gente viu anteriormente, e eu consigo verificar o status, se aquela sala que foi solicitado o agendamento e que foi confirmada, se tem um... Quando a pessoa faz essa reserva e eu confirmo para ela que existe a disponibilidade da sala, ela vem aqui nessa tela e ela realiza o pagamento para o uso da sala. Aqui tem um valor sugestivo de R$120, mas os valores que a gente vai adicionar no projeto são valores específicos utilizados pela Spacebox, que a gente optou por usar valores de exemplo aqui para não expor nenhum dado de regra de negócio da Spacebox. Então aqui eu tenho o pagamento confirmado e uma vez que o pagamento foi confirmado, eu tenho a reserva da sala. A gente concluiu que com esse sistema desenvolvido, ele otimiza o processo de agendamento das salas, ele permite o controle de disponibilidade, ele pode possibilitar a confirmação e a gestão mais eficiente a partir do painel de solução, ou seja, essa solução ela garante agilidade, organização e a melhor experiência para o usuário. E é por isso que a gente acredita que esse projeto ele foi muito bem desenhado e ele está sendo muito bem desenvolvido dentro da comunidade que a gente escolheu. Muito obrigada e a nossa apresentação se encerra por aqui.